Que maravilha ter você aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé é por ouvir a palavra de Deus. E aqueles que ouvem a palavra de Deus, a fé vai se aquecendo, a fé vai trazendo força, a fé vai nos dando coragem. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar de a cura de um paralítico. E se eu pudesse dar um nome a essa palavra, seria: Jesus é a sua cura. Nós vamos entender, ao caminhar dessa palavra aqui, o que Deus quer falar aos nossos corações. Porque ainda existe tanto engano, tantas pessoas iludidas, de formas erradas, atitudes erradas. E você vai entender dentro da palavra o que Deus quer falar ao seu coração. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que curava, curou e cura ainda. E Ele quer te curar. Jesus é a sua cura. Eu não sei qual que é a necessidade, qual o problema, qual é a situação que você se encontra. Mas Ele quer te curar hoje. E eu vou ler em João 5, do 1 ao 14, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Depois, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas, dentro da cidade, perto do portão das ovelhas. Estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes e inválidos, cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover da água. Porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achava ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem, soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar e entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Porém era sábado quando esse milagre foi realizado. Por isso os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado: você não pode trabalhar no sábado. Pela lei não é permitido carregar essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pega sua maca e ande. Quem foi que lhe mandou pegar essa maca e andar? Perguntaram eles. O homem que havia sido curado não sabia quem era, e Jesus havia desaparecido entre a multidão. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: agora você está curado, não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Vou ler esse 14. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: agora você está curado, não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. É isso que está escrito, é isso que eu li, João 5, do 1 ao 14, para que possamos entender. Esse homem aqui, essa história do tanque de Betesda, Jesus, ali indo para Jerusalém, ele ficou sabendo desse tanque de Betesda. Ele já sabia, porque 100% homem, 100% Deus. Ele ali passou, porque ali jazia uma multidão. Aquelas pessoas há anos estavam ali para que uma crença. Isso aqui, filho, esse tanque de Betesda era uma crença que existia naquele tempo, e as pessoas falavam que descia um anjo ali, e quando ele balançava aquela água,
Qualquer pessoa que entrasse nessa água primeiro seria curado. Mas isso aqui era uma crença. Não existia, esse anjo não descia no tanque de Betesda. Talvez você está se perguntando, mas por que a Bíblia não mente? Mas a Bíblia não está mentindo. Ela está falando de uma crença que existia. Mas o mais importante aqui é que nós devemos se alertar sobre as crenças da religião, sobre coisas que a religião tem oferecido, pessoas têm falado e as pessoas têm se iludido com crenças e esquecido do principal, que é Jesus, porque Jesus foi até esse homem e Jesus está vindo hoje até você e está te perguntando desde já: queres ficar curado? Por quê? Para e pensa, quantas crenças existem no nosso país? Quantas crenças no norte, no sul, no leste, oeste do nosso país? Que existem crenças por pessoas, por religiosidade, pela religião, e as pessoas vai atrás dessas crenças, porque a santa está chorando, porque é um lenço que a religião te dá, um copo de água, uma água lá do Rio Jordão, que a religião traz e entrega a essas pessoas, e essas pessoas se iludem com isso, e se afastam de Jesus. É esse que é o principal aqui, ó. O nome dessa palavra é: Jesus é a sua cura. As crenças, esse homem ficou 38 anos paralisado ali, ele ia todos os dias esperar esse anjo, e ficou 38 anos aqui, ó, esperando uma cura, um milagre na vida dele. E talvez você se encontra há 38 anos esperando um milagre na sua vida, esperando algo para a sua vida, e isso não aconteceu porque você tem acreditado em crenças, você tem acreditado no que o povo tem falado, e você não tem buscado Deus, o próprio Jesus, que está aí na sua frente, do seu lado, aonde que você estiver, Ele está do seu lado, porque o Espírito dele que está aqui na terra fazendo as obras. Jesus está à direita de Deus, mas o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, está aqui. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, e Ele está aqui hoje te perguntando: queres ficar curado? E as pessoas iludem, como está aí, ó, esse homem aí, ó, de Goiás, que dizem que curava, e as pessoas faziam romarias, quando os homens chegavam ali naquele local em Goiás, dizem que é o João de Deus. Ai meu Deus, como que é forte isso! Ai filho, acorda, nós estamos no século 21, a Bíblia é a direção para a sua vida, Jesus é a cura para a sua vida, e as pessoas têm iludido com crenças, com falácias, e as pessoas têm ido até esses homens que não são de Deus. O nome dele é João de Deus, mas você viu a história, você conhece, você ouviu falar na televisão que não tem nada de Deus ali. Olha que podridão que estava naquela situação ali, e as pessoas vestidas de branco ali para enganar talvez uma crença deles ali. Eu não importo com isso, qual é a crença dessas pessoas, eu não importo com crença, porque eu sigo a Jesus, e Jesus veio aqui hoje, me trouxe para te falar que as crenças não te curam, as crenças não te libertam, elas podem te enganar por um tempo, e elas não te dão salvação. Jesus, além de te curar, te libertar, te transformar, Ele leva você para o céu, é salvação para a sua vida, é libertar você. Cuidado com as crenças, cuidado com o que a religião te oferece, e você tem seguido essas crenças. O nosso país está cheio de crenças. Sabe para que isso? Para tirar as pessoas de Deus, é afastar as pessoas de Deus. É simplesmente isso. Crenças que afastam Deus de você, e você tem que estar entendido hoje que Jesus, Ele morreu na cruz, e quando Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, o véu foi rasgado de cima a baixo, e você tem livre acesso a Jesus hoje. Você não precisa mais ir em locais, a não ser que você tenha fé, porque esse homem aqui, depois que ele foi curado, ele foi para o templo. Nós precisamos ser o templo do Espírito Santo, primeiramente nós, e se precisamos ir até uma religião e não deixar ela nos enganar, nós temos que ir até uma religião por causa da comunhão, por causa da obra de Deus. Por isso nós temos que ir até a religião, mas nós temos que estar atentos com crenças, com falácias, para que nós não sejamos enganados. Porque Jesus, Ele está presente aí do seu lado, aqui do meu lado. O Espírito Santo
dele que habita em nós. E nós não podemos deixar mais as crenças nos enganar. Jesus me trouxe aqui para te alertar sobre as crenças. Talvez você não foi curada ainda, porque você está indo atrás de crenças, falácias das pessoas, e você está aí dentro da sua casa, é só você abrir a sua boca: Jesus, eu quero ficar curado. É muito simples, porque Ele está te perguntando aqui: queres ficar curado? É só você falar: eu quero ficar curado. Mas você tem que falar para a pessoa certa, que é Jesus, filho. É para a pessoa certa, que é Jesus, filha. Porque as pessoas têm ido atrás de homens, falsos profetas, homens que têm enganado pessoas, multidões sendo enganadas. E as pessoas continuam indo por falácias, por crenças, porque lá cura. Jesus é o único que cura. Jesus é o único que te liberta. Jesus é o único que salva você. Jesus é o único que te leva para o céu. Não tem outro. Não se engane, a cruz é o sinal que Deus nos deixou. O próprio Jesus nos deixou, que Ele passou, sofreu por você, morreu por você, mas nem a morte segurou Jesus. Ele ressuscitou o terceiro dia e continua fazendo milagres. Ele é o dono do milagre. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, o Príncipe da Paz. Talvez você está precisando de paz, porque onde você, nessas crenças que você tem buscado, você não tem encontrado paz. Olha onde Jesus está levando aqui. Olha onde o Espírito está levando. Talvez você não encontrou paz, porque a religião tem te enganado e você não tem lido Bíblia, não tem buscado Jesus. Porque se você quer conhecer Deus, quer conhecer Jesus, abra a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, porque você, quando abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. É o único escritor que está do seu lado para falar com você, que é o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos mais ficar enganados, deixando a religião nos enganar, deixando as crenças nos levar. Nesses versículos, esse homem, 3 situações aqui que ele declarou para Jesus ali. Jesus chegou a esse homem já sabendo quanto tempo ele estava ali tentando ser curado, há 38 anos. E eu já te pergunto: há quantos anos você está buscando uma cura? Eu vou citar algumas coisas aqui que você pode estar buscando, mas não encontrou essa cura ainda, por ter ido em lugares errados, por ter acreditado em coisas erradas e não ter acreditado. Porque esse homem aqui, uma das coisas, ele não creu que Jesus poderia fazer o milagre para ele ali. Ele era uma pessoa, se sentia inferior. Ele não cria, se sentia inferior e estava esperando há muito tempo. 3 coisas aqui, 3 situações, 3 tópicos aqui que esse homem declarou para Jesus ali. Ah, ninguém me leva até aquela água ali. Ele se sentia inferior porque ninguém o ajudava. E talvez você está se sentindo inferior aí, porque não consegue o milagre. Você não é inferior não, filho. Você tem Deus no seu coração. Você tem força. Basta você acreditar. É crer em Jesus. Porque a terceira coisa aqui, a terceiro tópico aqui é crer. A segunda é esperar. Talvez você tenha esperado demais. Talvez você tenha esperado as pessoas. Talvez você está esperando a pessoa levar você na igreja, numa cela. Você tem que tomar atitude, porque esse homem teve atitude. Ele ia até esse tanque de Betesda. Ele tinha atitude. E Deus está falando para você ter atitude de buscar falar com Ele, porque é Ele que vai te curar, é Ele que vai te libertar. Não é a religião que te cura, não é a religião que te liberta, não é a religião que te transforma, é Jesus, filho. Jesus está te falando aqui hoje: queres ficar curado? Esse homem tinha 3 coisas aqui que o prejudicava. Ele se sentia inferior, porque as pessoas não ajudavam ele a jogar ele naquela água ali, ou colocaram ele naquela água ali. Ele se sentia inferior. E talvez você está se sentindo inferior, menosprezado aí. Talvez você está se sentindo aqui menor do que as outras. Talvez você tenha até estatura baixa, como eu tenho, mas eu não me sinto, porque eu tenho um Deus grande dentro de mim e Ele habita em mim. Por isso que eu tenho força, coragem, ousadia para estar aqui pregando para você.
Não é o meu tamanho que vai me fazer melhor ou pior que as pessoas, não. Não é a sua inferioridade, não, que vai te destruir, não. Não deixe isso te destruir. E nós não podemos se sentir inferior a ninguém. Para Deus nós somos iguais, nós não somos inferiores a ninguém. Jesus não olha isso, Jesus não olha para você como uma pessoa mais rica, mais pobre, preta ou branca ou de qualquer cor. Ele não olha se é pobre, se é rico, ele não olha a religião que você está, ele não olha porque Deus não é religião. Jesus não está te perguntando aqui qual é a religião que você segue, não. Jesus está te perguntando se você quer ser curado, se você quer ser curada, mulher. E talvez você está se sentindo inferior porque você não alcançou a cura ainda, você não alcançou o milagre ainda, porque você tem buscado de forma errada. Jesus só está te perguntando, ele não está perguntando a sua religião. Esse homem aqui contou um caso para Jesus. Jesus não perguntou ele, Jesus só fez uma pergunta para ele. Jesus não perguntou qual era o problema dele, porque Deus já sabe qual que é o seu problema, Deus já sabe qual que é a sua situação. Jesus está te perguntando: queres ficar curado? Curada? E esse homem contou uma história para Jesus: ninguém me leva até o tanque, eu estou aqui há 38 anos. E Jesus não está te perguntando, filho, qual que é o seu problema. Deus já sabe qual é a situação que você está. Você só precisa crer, você só precisa deixar de ser inferior e parar de esperar. Esse homem também esperou 38 anos por causa do milagre aqui, ó. E talvez você se encontre há 10, 20, 30, 40 anos esperando um milagre, mas você por formas erradas, acreditando na religião demais, e você tem sido enganado, buscado da forma errada, como esse homem estava buscando. Ele estava ali atrás de uma crença, aquele anjo não descia, talvez o vento ali batia aquela água mexia ali, e as pessoas falavam: o anjo desceu, e as pessoas pulavam ali, o primeiro que pulasse ali era curado, mas as pessoas ali estavam sendo curadas por engano ali, não era curado por Jesus não. E Jesus, como fonte de água viva, rio que jorra água viva, ele foi até aquele homem, e ele está vindo até você hoje e está te perguntando: queres ficar curado? A terceira situação que esse homem viveu ali, ele não creu que Jesus poderia curá-lo, porque olha o que ele fala com Jesus, olha o que ele fala com Jesus. João 5,7: eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque, depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra outro na minha frente, ou antes de mim. Ele não creu, e nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer que existe um Deus soberano que pode nos libertar, nos transformar, nos curar. A terceira coisa que ele não creu, e nós precisamos de crer. Ele cria nas crenças. Olha o que Deus está falando aqui. Talvez você está acreditando nas crenças, na religião, e não é isso. Jesus não é religião, ele é o próprio Deus. Ele pode te curar, não a religião. E talvez você está aí na religião, crendo na religião. A minha religião é santa, ela pode. Não, filho, é Jesus que te cura. Ele usa pessoas aqui nessa terra para curar, mas nós temos que estar em alerta por causa das crenças, por causa das falácias, por causa do engano. Tem coisas que falam, como essa aqui da Bíblia, não é mentira, mas era naquela época, era uma crença que existia ali. A Bíblia não está mentindo, a Bíblia ela é perfeita, ela é santa, ela não está mentindo aqui não. Talvez você está com dúvidas aí que o tanque de Betesda, o anjo descia e curava. Ele não descia, as pessoas que falavam, e aquilo virou uma febre ali, aquilo ficou famoso ali, e as pessoas querendo ficar curadas, aleijados, coxos, mancos, paralíticos, iam até aquele local ali, mas o anjo não descia. Mas Jesus está vindo até você hoje e está te perguntando: queres ficar curado? Queres ficar curado? Queres ficar curada, mulher? Da sua inferioridade, da sua depressão? Queres ficar curado, homem, da sua inferioridade, da sua depressão? É o seu casamento que está com problema? É os seus vícios que te dominam? Qual que é o vício que tem te prejudicado, mulher? Qual que é o vício que tem te prejudicado, homem? Jesus quer curar você hoje.
O que tem te impedido, deixado paralisado, paralisada, que você não consegue ser feliz, você não consegue avançar, você não consegue conquistar? O que tem te impedido? Jesus quer curar, não importa o problema, Ele é a cura, Ele é a salvação para a sua vida. E Ele está te perguntando, Ele não quer saber há quantos anos você está nessa situação, Ele está te perguntando: queres ficar curado? Queres ficar curada? Tem mais outras coisas que eu posso falar aqui. Talvez você encontre doente na carne, um câncer, um problema na coluna. Eu não sei qual que é a sua situação, um problema no coração. Eu não sei qual que é a situação que você se encontra, qual a necessidade. Talvez você está doente na alma. Talvez você está depressivo, depressiva. Eu não sei qual que é a doença que tem te abraçado aí e as crenças não conseguiu te curar e você está atrás de crenças e Jesus está te chamando para você buscar a Ele, falar com Ele, porque Ele está te perguntando: queres ficar curado? É Ele, o próprio Jesus. Lê João 5, do 1 ao 14, para você entender isso. E você precisa, mulher, você precisa, homem, ler a Bíblia para que Deus fale com você, para que você entenda Deus, para que você conheça Deus, para que você tenha um relacionamento com Deus, para que você tenha intimidade com Deus. As pessoas têm intimidade com a religião, sabem tudo da religião, mas não sabem nada de Deus. Como esse homem aqui, ó, ele foi atrás de uma crença do tanque de Betesda, uma crença que o anjo descia. Quantas pessoas estão sendo enganadas aí no nosso país, nesse mundo afora, porque é a santa que chora, porque o lenço que cura, porque a água do Rio Jordão que vai te libertar, te curar. Ô filho, não acredita nessas falácias, nessas crenças mentirosas que a religião oferece para você, que as falácias têm te levado. Jesus é o único, Ele está presente na sua casa aí. Se Ele não está, chama Ele, que Ele vem até você, porque Ele foi até esse homem, a própria água viva. Aquele homem estava esperando a água balançar ali, mas a própria água viva, que é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus ali estava cheio do Espírito Santo, porque Ele era homem, 100% Deus, e Ele já tinha recebido o Espírito Santo, a própria água, porque o Espírito significa três coisas aqui do Espírito Santo: fogo, água e vento. E eles foi ali, a própria água foi até aquele homem. E Jesus está te perguntando, talvez você está chorando aí, porque o Espírito está te tocando aí, o Espírito Santo está queimando o seu coração aí, porque Ele está aqui, Ele está aí, e Ele está te perguntando mais uma vez: queres ficar curado? Queres ficar curada? É Jesus, filho. Não deixa mais a religiosidade te prender. Jesus quer te libertar dessas falácias, dessas crenças malditas que têm enganado multidões de pessoas. Não deixe mais as crenças te enganar. Jesus é o libertador. Ele morreu na cruz para nos libertar, para nos transformar. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para nos libertar, para nos transformar, para nos curar. Ele quer te curar, sabe para quê? Porque esse homem, quando ele foi curado, Jesus falou com ele: olha o que Jesus está falando para você agora. Guarda aí no seu coração. Quando Jesus viu esse homem, soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Olha o que Jesus está perguntando para você. Você gostaria de ser curado? É isso que Ele está perguntando para você. Então Jesus lhe disse, João 5,8, então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Jesus está mandando você pegar essa depressão e levantar e andar, e não deixar essa depressão te prender mais. Jesus está te falando, filho, para você pegar esses vícios aí, abandonar, largar para o lado e avançar, porque você, depois que você largar esses vícios, depois que você largar essa depressão, depois que você ser curado, porque Jesus, eu profetizo sobre a sua vida cura, libertação, transformação, em nome de Jesus, porque é Ele que está perguntando se você quer ficar curado. Se você falar: eu quero ficar curado, Jesus, fala com Jesus aí agora, porque Ele está aqui, Ele está aí, e Jesus está querendo ouvir da sua boca: eu quero ficar curado desse vício da bebida, eu quero parar de fumar, eu quero que esse câncer saia de mim, eu quero me libertar dessa depressão. É Jesus que está te perguntando, filho: queres ficar curado? Queres ficar curada? Eu não importa a situação que você esteja, qual o problema é dentro do seu casamento, você se sente inferior às outras pessoas, como esse homem aqui. Eu quero ter autoestima, eu quero ir para frente, eu quero avançar, eu quero sorrir de novo. Ai meu Deus, olha o que Deus
Deus está trazendo aqui. Talvez você está triste, está iludido aí, enganado, e Jesus está te perguntando: queres ficar curado? Queres ficar curada? Porque Ele é a cura, Ele é a própria cura, Ele é o Salvador, Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. É Jesus, filho, é Jesus. Ele é o único que te liberta, Ele é o único que te transforma. Não importa a situação. Talvez seu casamento está em guerra, seu casamento está paralisado, você não tem mais amor dentro desse casamento, não tem mais diálogo dentro desse casamento, e Jesus vai entrar aí e transformar, tirar essa paralisia, como esse homem aqui estava 38 anos paralisado. A paralisia desse homem aqui, ela pode ser colocada em várias situações aqui. Talvez é seu casamento, talvez é os vícios que tem te prejudicado, talvez é um câncer, uma depressão, não importa qual que é a situação. Jesus é o dono da cura, Ele é a própria cura, Ele que vai te curar, Ele que vai te libertar. Ele quer te curar hoje. Queres ficar curado? E esse homem, depois, ele pegou aquela maca e saiu. E as pessoas, os religiosos, perguntaram a ele, os donos das leis daquela época, porque aqueles homens estavam vivendo pela lei ainda, mas Jesus já estava ali andando entre eles, o libertador, porque hoje nós vivemos pela graça, não mais pela lei. A lei nos prende, a lei nos trava, a lei tira Jesus, e hoje nós vivemos pela graça. Jesus é gratuito, tá? E Ele te ama tanto que Ele morreu naquela cruz por você e por mim. E Ele é gratuito, e Ele está te perguntando. Talvez você está aí, já gastou milhares de dinheiro aí, de reais aí para buscar uma cura, viajou para longe aí buscando uma cura, um milagre, porque indo atrás de crenças, mas Jesus está aqui, está aí, e Ele está te perguntando: queres ficar curado? Eu profetizo sobre a sua vida cura, eu profetizo libertação, eu profetizo salvação sobre a sua vida. Esse homem aqui, Jesus disse para ele, olha que eu vou ler, olha o que Jesus disse para ele, 14, João 5,14. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: agora você está curado, não volte a pecar, senão poderá acontecer coisa pior a você. Tem pessoas que recebem a cura. Jesus está te curando aí desse vício maldito que você tem aí, tem andado com você há 38 anos, menos, ou talvez até mais do que isso, mas Jesus está falando: não volte a pecar, não volte a beber, não volte a fumar, porque Jesus já te está dando força, Jesus está te restaurando, Jesus está te confirmando essa cura aí na sua vida, desse câncer, dessa maldição aí, dessa depressão. Mas Jesus está mandando você levantar, pega a sua maca e ande. Jesus está te chamando para levantar, sair dessa depressão maldita que tem te prendido, mas você tem que se levantar, não se sentir inferior como esse homem aqui, não esperar por um milagre, uma pessoa ir até você, não. Jesus está te chamando para levantar, pega a sua maca e ande, pega a sua maca e ande, pega esse cigarro e joga fora e começa a andar. Você está livre do cigarro, você está livre da bebida, você está livre da depressão. Você tem que crer, filho, você tem que crer, filha, porque esse homem não creu. Eu não posso, ninguém me joga na água, porque ele estava acreditando na crença, ele estava esperando aquele anjo para lançar aquela água ali, porque era uma crença daquela época. Mas Jesus, ele vive, ele está vivo, ele está aí, ele está aqui, e ele fala para você: queres ficar curado? Mas esse homem depois ele foi para o templo. Sabe o que isso nos quer dizer aqui? Que Jesus quer estar falando para você? Depois que você ser curado, como você está sendo curado,